Olá, amigos. Eu espero que já estejam esperando a nossa conversa. E eu fico pensando, o que é que eu vou dizer aos meus amigos nessa domingueira, nessa manhã de domingo, em que eu espero as pessoas todas estejam em casa, os pais com os seus filhos, as mães preparando o almoço, e já aquele convívio alegre, fraterno, prelibando um dia livre, sem trabalho. E eu me recordo que no Decálogo, quando o espírito superior que aparece a Moisés vai falando dos itens que formam o Decálogo, o primeiro item é amar a Deus acima de todas as coisas. Segundo item, não fazer nenhuma imagem que venha pensar-se que seria Deus. Terceiro item, não tomar o seu santo nome em vão. E o quarto item, guardar os dias de sábado. Então, é interessante, porque dentro do que é ensinado na Bíblia, né, Deus começou a trabalhar o mundo, a criação, e em 7 dias ele trabalhou e depois descansou. Aliás, 6 dias e descansou no 7º dia. Então, ficou a mensagem dada pelo Espírito Superior para se guardar um dia de descanso. Eu acho interessante que a espiritualidade superior tenha pensado nesse dia de descanso. Então, é interessante que a história do mundo começou a dar uma conotação diferente desse dia de descanso, dia do sábado. Na minha infância, quando eu ainda seguia pela Igreja Católica, o dia de domingo era tão importante. Eu me preparava para ir à igreja. Era o dia de nosso encontro com Deus, o nosso encontro com Jesus. Então, pela manhã, a ida à igreja, assistia à missa, eu não entendia nada da missa, mas eu acompanhava, levantava, ajoelhava, levantava, sentava, ajoelhava. Não entendia muito, mas era um momento muito importante na minha vida. E à tarde, nós costumávamos ir para o Colégio das Irmãs, isso lá em Campo Grande, no Mato Grosso, e as irmãzinhas lá da escola, ela recebia aquele acervo de crianças, então nós aprendíamos com elas a fazer brincadeiras, brinquedo, pulava corda, pulava amarelinho, jogava dados, fazia uma porção de coisa. E a palavra daquelas jovens senhoras era no sentido de que a gente nunca se desaviesse com um colega, que nunca tivéssemos nenhuma disputa. Os jogos não eram para disputar quem era o melhor. Os jogos era para mostrar aquele que tinha mais atenção ao que estava fazendo. Então, o nosso esforço era no sentido de prestar muita atenção para não pisar na linha, para não errar o tempo da corda e para jogar os dados com aquela forma que ela ensinava para que a gente tivesse um número adequado nos dados. Era o processo educativo para crianças. E nunca havia uma disputa, nunca havia uma discussão ou uma briga entre aquele punhado de crianças, mais de 100, que se reunia no pátio do Colégio das Irmãs. Então, são lembranças boas que eu guardo no meu coração. Hoje, as casas espíritas também recebem as crianças e, nesse processo de educação espírita, eu acredito que a gente poderia aprender até com as irmãzinhas lá do Colégio das Irmãs, a conversar com as crianças a respeito desse processo de vivência sem disputa. Hoje eu gosto muito de assistir o skate,
as meninas do skate e os rapazes também. Eu acho muito bonito, porque quando um ganha, termina, é o vencedor, os outros vêm e cumprimentam. O que está um pouco diferente no nosso futebol, que eu gostava tanto, e quando termina vira uma pancadaria que não tem mais tamanho. É muito triste ver que parece que é um declínio do processo educativo. Mas aí a lei mesmo já começa a trabalhar diferente. Então vem o voleibol, que terminando os, 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 os componentes do jogo se cumprimentam ali na rede, pode ser com muito carinho, com muita amizade ou não, mas é um processo, os oponentes cumprimentando os outros. Isso é muito bom, mas é o skate que tem me chamado bastante atenção, porque são jovenzinhos que estão dentro de uma disputa. E, naturalmente, cada um quer apresentar-se melhor do que o outro. Isso é natural. Isso está dentro dos valores da alma. Mas quando termina, você entender o sucesso do outro, isso já é diferente. Isso já é de um processo evolutivo que está ocorrendo na nossa terra de provas e de expiação e que vai passar para um outro patamar evolutivo. Então, os que estão chegando já vêm com uma cultura moral diferente da que está se processando na Terra. E isso é muito natural também, porque Deus, que é o nosso Pai, ele não deseja o decesso de um filho seu e nem o sucesso do outro filho. Ele deseja que nós nos demos as mãos e caminhemos juntos, intimorados, em busca da evolução. Porque na evolução nós formaremos uma grande família. Exatamente como no domingo, quando papai, mamãe, eu espero, estejam em casa para o almoço dominical, junto com os seus filhos. E eu me recordo que a minha família era muito grande, papai, mamãe, nós éramos 9 filhos e era uma festa. Reunir a família já era uma festa por causa da quantidade de componentes. Hoje as famílias já não estão tão grandes assim, mas não tem importância. Quando você estiver com seu filho, não se esqueça de abraçá-lo. Não se esqueça de dar a ele um presente de ternura, que é aquela voz carinhosa, amiga, que fala assim na acústica da alma: eu te amo, meu filho. Essa expressão, quando dita pela voz de um pai, quando dita pela voz carinhosa de uma mãe, tem uma conotação diferente. Da mesma expressão dita pela voz de um homem aos ouvidos de uma mulher que não é sua esposa. Diferente. Uma conotação completamente diferenciada e que não dá o mesmo respaldo daquela dita na intimidade do lar. Então, o Espiritismo veio nos mostrar um processo diferente, lembrando-nos de que estamos na vilegiatura carnal, estamos vivendo esta vida. Hoje eu sou Ana Guimarães, ontem não sei o que eu fui e amanhã não sei o que eu serei. Mas uma coisa é taxativa: a experiência que eu tive ontem marcou a minha vida de hoje, marcou as minhas inclinações, os meus sentimentos, os meus pensamentos e as pessoas que se reuniram em torno de mim. Amanhã, possivelmente, será diferente. Se eu conquistei algo positivo nesta encarnação, eu conduzirei essa conquista para a próxima. Então, se eu me encontro nesse patamar hoje, e se eu fiz alguma conquista no esforço para domar as tendências negativas, amanhã talvez eu esteja neste patamar. Já então, com alguns valores que vão
estabelecer uma diferença do que eu sou hoje e do que eu serei amanhã e do que eu fui ontem também. Então, se nós pensamos nesses processos de crescimento moral, de crescimento espiritual, o esforço para domar as tendências negativas será bem trabalhado em mim, nos meus sentimentos. E eu vou então pensar: amanhã eu estarei diferente. Amanhã eu terei conquistado alguma virtude, talvez a paciência, a resignação, a tolerância, a compreensão. Não importa qual seja a virtude que eu haja conquistado. O importante é que eu tenha feito alguma conquista utilizando este corpo nesses meus 85 anos de existência. E no seu, agora talvez com 12, 15, 20 anos, ou 60, 70, não importa. O importante é que você é um lutador de Deus. O importante é que você é um atleta de Deus e está nessa corrida para os patamares maiores de conquistas morais e conquistas que irão ser evidenciadas em nossa próxima reencarnação. Muita paz. Até mais.